Em Atos 25, continuando ainda um grupo de judeus a acusar Paulo também apresentando a sua defesa, capítulo 25, versículo 8, diz que Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Paulo era bem claro em suas ações, conhecendo bem seus direitos, seus deveres como cidadão, e ele demonstra bem claramente que não havia pecado contra judeus, contra o templo ou contra mesmo o Império Romano na pessoa do seu imperador. Aqui ainda no versículo 10, Paulo se vê obrigado a apelar para César. Encontra, quem sabe, mais segurança no contexto político da época ou no contexto do império do que no contexto religioso da sua própria nação. Ele diz: disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem o sabes. E Paulo então fecha o pensamento, parte final do versículo 11, o 12, apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Isso não era novidade, o próprio contexto de Israel no passado. Elias encontrou mais segurança ao refugiar-se em lugares distantes de países vizinhos do que na sua própria nação. É interessante que as próprias pessoas que estavam a interrogar a Paulo, os próprios líderes políticos da época, ficaram admirados. Ele diz: a eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então, era algo incrível que estava acontecendo. Os judeus, no seu fanatismo, querendo matar o apóstolo Paulo, e sem ter algo bem definido, bem claro do que ele havia feito ou o crime cometido. Aqui ainda no versículo 19, eles pesquisando, analisando, ouvindo, mais falando sobre Paulo do que ouvindo ele, mas ouvindo em alguns momentos também, eles comentam que traziam contra ele, ou seja, contra Paulo, algumas questões referentes à sua própria religião, algo de religião deles mesmos, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então girava essa questão principal com respeito à ressurreição de Jesus, e Paulo demonstra claramente isso. Ele fala em uma das suas cartas que se a nossa esperança se limita somente a este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Comemos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas ele confia na certeza, 1 Coríntios 15, falando da ressurreição de Jesus. E fecha aqui no versículo 27, no capítulo 25, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então percebe que era algo mais local, pessoal, de religião, de crença, mas eles, por todos os meios, queriam matar Paulo, silenciar Paulo, e Paulo então se vê obrigado a apelar para César. E assim, de certa forma, cumpre também um propósito que Deus havia dito, que assim como ele testemunhou dele em Jerusalém, importava também testemunhar em Roma. Que a graça de Deus nos alcance mais uma vez nesse dia.